Bom dia, galera. Gostaria de dar um recado para o professor Eustáquio Presley. Cara, eu admiro muito você. Eu tiro meu chapéu para você. Você é um cara que tem um canal assim demasiadamente grande, mas é um cara assim que Bom dia! Hoje são 7 de junho de 2021, segunda-feira, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Mais um vídeo sobre língua portuguesa. Vou trazer aqui mais uma questão que, entre aspas, caiu em um concurso público para a ANA, Agência Nacional de Águas. O órgão que elaborou as questões foi a ESAF, Escola de Administração Fazendária, situada aqui no Distrito Federal, em Brasília. Veja a questão aí. Temos assim: em relação ao texto, assinale a opção incorreta, errada. E aí vem o texto. E depois as opções. Opções A, B, C, D, E. O que essa questão quer, gente? Veja bem, ela traz aí um texto e nas opções existem trechos desse texto aí em cada opção. Trechos do texto em cada opção. E afirmações sobre esses trechos. Então, o que a questão quer? Ela quer que você encontre a única opção que traz uma informação errada sobre trechos aí do texto, entendeu? 4 opções referem-se a trechos do texto corretos. 4 opções fazem afirmações corretas sobre trechos do texto. Apenas uma opção traz uma informação errada, incorreta sobre um trecho do texto. Então você vai escolher a opção incorreta, com a afirmação errada. É isso aí. Procure, depois eu volto.
Muito bem, gente, então vamos resolver a questão aí. Vamos procurar a única opção que apresenta uma afirmação incorreta, errada, sobre passagens aí do texto. Então vamos lá, vejamos a opção A. Ela afirma assim: o emprego de sinal indicativo de crase em a sua atividade na linha 5 justifica-se pela regência de recursos na linha 4, que exige preposição a e pela presença de artigo definido feminino antes de sua, na linha 5. Então a opção A está afirmando que a crase em a sua atividade na linha 5, essa crase aí existe porque a palavra recursos na linha 4 exige a preposição a. E o termo sua aceita o artigo feminino a, daí a crase. Então vamos analisar isso aí. Vamos ver a palavra aí, a sua atividade com crase na linha 5. Então veja aí na linha 5, vamos lá. Está escrito assim, veja, na linha 4 aí no finalzinho, vamos ler. Nos recursos hídricos, veja bem, nos recursos hídricos necessários à sua atividade. Então a opção A está dizendo que essa crase aí, a sua atividade, essa crase existe porque a palavra recursos exige a preposição a. Isso é verdade, gente? Veja aí na linha 4, no finalzinho. Nos recursos hídricos necessários à sua atividade. É verdade que a palavra recursos aí exige a preposição a, como diz a opção A? É mentira. É mentira. A opção A faz uma afirmação incorreta, errada. Então já encontramos a opção que a questão quer. A opção A faz uma afirmação errada. Essa preposição antes de a sua atividade, essa preposição aí, esse a craseado, a preposição em si, ela não é exigida pelo substantivo recursos, como diz a opção A, e sim pelo adjetivo necessários. Veja aí, nos recursos hídricos necessários. Necessários a quê? A palavra necessários é que exige a preposição a e não a palavra recursos, como diz aí a opção A. Muito cuidado com essas questões aí. Então, a preposição a é exigida sim, mas não pela palavra recursos na linha 4. É exigida pela palavra necessários, adjetivo. Necessários a quê? A sua atividade. A crase está correta, mas a preposição a é exigida pelo adjetivo necessários. Necessários a quê? E não pelo substantivo recursos. Viu aí, gente? Então a opção A faz uma afirmação incorreta. Então a opção A é a opção que a questão quer. As outras opções, B, C, D e E, fazem afirmações corretas. Vamos ver. Veja aí a opção B de bola. Diz assim, a expressão da qual, nas linhas 2 e 3, refere-se a outorga de direito de uso da água, na linha 1. Então, a opção B de bola está afirmando que a expressão da qual, no texto, refere-se à outorga de direito de uso da água, na linha 1. Vamos ver se isso é verdade. Olha o texto aí no início. A outorga de direito de uso da água é um dos principais instrumentos da política nacional de recursos hídricos, instituída
pela Lei número 9.433, de 1997, por meio da qual o poder público autoriza o usuário de água. Então veja, a expressão aí, da qual, nas linhas 2 e 3, veja aí, por meio da qual. Que qual é isso aí? Por meio de quê? Por meio da outorga, lá no início do texto. Por meio da outorga de direito de uso da água, o poder público autoriza o usuário de água. Então, essa expressão, por meio da qual, refere-se por meio da outorga de direito de uso da água. Então, a opção B de bola faz uma afirmação correta. Entendeu? Da qual aí refere-se à outorga de direito de uso da água. Vejamos a opção C. Mantém-se a informação original do período, substituindo-se, tendo em conta, na linha 6, por considerando. A opção C está afirmando que tanto faz você dizer tendo em conta, como também considerando. Tanto faz. Será verdade isso aí? É. E vejamos aí a linha 6 do texto. Vamos lá, aqui. Garantindo, leia aí, vamos ver aí a linha 5, quase no final. Garantindo o direito de acesso a esses recursos e tendo em conta que a água é um bem de domínio público. Será que eu posso colocar considerando no lugar de tendo em conta? Posso. Veja. Garantindo o direito de acesso a esses recursos, considerando que a água é um bem de domínio público. Então, eu posso usar tendo em conta que a água é, ou então considerando que a água é. A opção C faz uma afirmação correta. Não é a opção que a questão quer. Vejamos a opção D de dado. Ela diz assim, o segmento, aí vem no texto, que banham mais de uma unidade da federação, nas linhas 6 e 7, é uma oração adjetiva restritiva. Diz aí a opção D de dado. Ela está correta? Está. Está fazendo também uma afirmação correta. Vamos ler aí as linhas 6 e 7. Veja aí, 6 e 7. Os rios e lagos que banham mais de uma unidade da federação, veja aí, os rios e lagos que banham mais de uma unidade da federação, veja bem, esse aqui aí é pronome relativo. Os rios e lagos que banham, os quais banham mais de uma unidade da federação. Então, que banham mais uma unidade da federação, isso aí é uma oração. E começa com um pronome que, relativo. Então, é uma oração subordinada adjetiva. E ela é restritiva e não explicativa. Ela é restritiva porque, o nome já diz, porque restringe o alcance aí da palavra. Eu não estou me referindo a todos os rios e lagos. Estou me referindo apenas aos rios e lagos que banham mais de uma unidade da federação. Entendeu? Eu não estou aqui, por exemplo, me referindo ao rio Acaraú, que banha a minha cidade de Sobral, no interior do Ceará. Não estou me referindo ao rio Acaraú. Estou me referindo apenas aos rios e lagos que banham mais de uma unidade da federação. Viu aí, gente? Então isso aí restringe, diminui o conceito de rios e lagos. Logo, é restritiva. Então temos que banham mais de uma unidade da federação, de fato é uma oração adjetiva restritiva, como diz aí
a opção D de dado. Então a opção D de dado faz também uma afirmação correta. Não é a opção que a questão quer. Vejamos a última opção aí. Diz assim: o verbo autorizar, na linha 3 do texto, está empregado no texto com a mesma predicação verbal que apresenta na frase, e aí 2 pontos. O diretor autorizou-nos a tirar férias em fevereiro. A opção E está afirmando que no texto o verbo autorizar tem a mesma regência que o verbo autorizar aqui nessa oração. O diretor autorizou-nos a tirar férias em fevereiro. Isso aí é verdade? É verdade também. Na opção E. Vamos lá. Autorizar na linha 3. Veja aí. Linha 3. Vamos aí no texto. Ler a linha 3 aí. Veja. Por meio da qual o poder público autoriza o usuário de água, sob condições pré-estabelecidas, a utilizar, viu aí? A utilizar. Então veja aí que na oração, nessa oração aí, nesse texto, o verbo autorizar, ele é um verbo transitivo, direto e indireto ao mesmo tempo. Verbo transitivo direto e indireto ao mesmo tempo. Quem autoriza, autoriza alguém a fazer alguma coisa. Então veja, por meio da qual o poder público autoriza quem? Autoriza o usuário de água. Autoriza o usuário de água a fazer o quê? Olha aí, autoriza o usuário de água a quê? Aí diz, ó, a utilizar. E aí em forma de oração, não é? Objeto indireto. Então veja que o verbo autorizar, aí no texto, ele é transitivo direto e indireto ao mesmo tempo. Um complemento com preposição e o outro sem preposição. Então veja, autoriza quem? E autoriza a quê? Quem e a quê? Então verbo transitivo indireto. A mesma coisa o verbo autorizar, nessa oração aqui, trazida pela opção E. Veja a opção E aí, o diretor no final. O diretor autorizou-nos a tirar férias em fevereiro. Então, o verbo autorizar aqui, nessa oração, está empregado com a mesma predicação verbal que o verbo autorizar no texto, como diz a opção E. Vimos aí que no texto, o verbo autorizar, ele é transitivo direto e indireto ao mesmo tempo. A mesma coisa aqui. Autorizou-nos a tirar férias. Olha aí, autorizou quem? A nós. Autorizou-nos. Olha aí, o objeto direto, nos. Autorizou quem? Nos. A nós. A quê? Olha a preposição a tirar férias em fevereiro. Então, a opção A faz também uma afirmação correta. O verbo autorizar no texto tem a mesma predicação do verbo autorizar nessa oração trazida pela opção E. Então, a opção E faz uma afirmação correta. Não é a opção que a questão quer. A questão quer a opção que faz uma afirmação incorreta, errada. E nós já encontramos. É a opção A. É a opção A de amor. Mais um vídeo e muito obrigado.